Fear God and give glory to His name, for the hour of His judgment is come. Fear God, let all heaven and earth proclaim, we will worship Him and praise His holy name. There is a power with the lion's mighty roar, who's seeking to destroy us, to bind us evermore. And there's a Lamb who upon a cross was slain, who died to redeem us, to restore us once again. But oh, how long will we resist His call to come out from the world and follow Him? In God's word there are a people, we are told, who stand purified, who only live for Him. Fear God and give glory to His name, for the hour of His judgment is come. Fear God, let all heaven and earth proclaim, we will worship Him and praise His holy name. Fear Olá, seja bem-vindo ao canal Adventismo Vivo. Meu nome é Anderson Velten e neste trimestre estamos estudando juntos a lição da Escola Sabatina, cujo tema é o conteúdo da tríplice mensagem angélica de Apocalipse, capítulo 14. E a lição desta semana tem como título uma cidade chamada Confusão. E que cidade é essa? Você já sabe, é a cidade de Babilônia. Nesta semana, nossa atenção se volta para a segunda mensagem angélica de Apocalipse, capítulo 14. E qual é o teor dessa mensagem? Bem, nós precisamos memorizar o conteúdo das três mensagens angélicas. Nós, adventistas do sétimo dia, precisamos saber as três mensagens angélicas de cor. Aliás, deixa eu falar algo aqui para você. Eu tenho observado que acontece algo curioso em nossas igrejas. Quando um pregador pergunta à congregação quais são as três mensagens angélicas, tenho observado que poucos sabem dizer. Quando alguém sabe recitar uma das mensagens angélicas de memória, geralmente é a primeira, que, curiosamente, por outro lado, é aquela sobre a qual as pessoas menos têm conhecimento, pois envolve a compreensão da doutrina do santuário e do juízo investigativo. Já o fraseado da segunda e terceira mensagens angélicas não está na ponta da língua da maioria de nossos irmãos, mas não devia ser assim. Devemos fazer um esforço para tentar memorizar o conteúdo das três mensagens angélicas. Bem, a segunda mensagem angélica denuncia a queda espiritual de Babilônia. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 8, João diz que o segundo anjo passou a acompanhar o primeiro, dizendo o seguinte: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Essa aqui é a segunda mensagem angélica. Então, uma de suas primeiras metas nesta semana deve ser decorar essa mensagem. Eu sugiro que você leia e releia Apocalipse capítulo 14, versículo 8, durante a semana, até conseguir memorizar o seu conteúdo. A segunda mensagem angélica fala de queda, é esse caiu, caiu, fala de Babilônia, fala de vinho, fala de fúria e fala de prostituição.
Esses são os elementos de Apocalipse capítulo 14, versículo 8, que você precisa entender se você quiser captar o sentido da segunda mensagem angélica. Eu acho que desses elementos aqui que eu acabei de mencionar, o que os irmãos menos conhecem é sobre a fúria. Não é nada tão difícil, mas é o que eles menos conhecem. Mas agora chegou o momento, certo? Chegou o momento de nós entendermos bem tudo isso aqui. O segundo anjo fala da queda de Babilônia. Bem, Babilônia foi uma cidade que existiu há mais de 2000 anos, ali na região que é hoje o Iraque, na Mesopotâmia. A cidade de Babilônia foi construída junto às margens do grande rio Eufrates. Ela não existe mais, ela desapareceu na história, mas suas ruínas foram redescobertas no século XIX, ali em meados dos anos 1800. Então, nós sabemos, Babilônia é uma cidade. Bem, pelo menos ela foi uma cidade. Mas no Apocalipse, mais especificamente no capítulo 17, curiosamente, Babilônia aparece sob a figura de uma mulher devassa, uma meretriz, uma prostituta. Então veja só que coisa interessante. No Apocalipse, Babilônia é tanto uma cidade como uma mulher. Uma cidade simbólica e uma mulher simbólica. Aliás, veja só o que está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 17, versículo 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Esses dois símbolos, a cidade de Babilônia e a grande meretriz chamada Babilônia, se referem a uma coisa só, uma religião falsa que induz a humanidade a acolher ensinos e práticas que estão em desarmonia com a palavra de Deus. Se é assim, por coerência e simetria, é de se esperar que a igreja verdadeira de Deus também seja representada por uma cidade e por uma mulher. E de fato é assim. No Apocalipse, a igreja de Deus é representada pela mulher pura de Apocalipse capítulo 12. E essa mulher está associada a Jerusalém Celestial, que é nossa capital, pois os que integram o verdadeiro povo de Deus devem viver como estrangeiros e peregrinos sobre a terra, pois nossa pátria está no céu. Eu sugiro que você leia Gálatas capítulo 4, versículos 26 e 27, Filipenses capítulo 3, versículo 20 e Hebreus capítulo 11, o versículo 10 e os versos 13 a 16. Anote aí, leia esses textos com bastante atenção e verifique por si mesmo se o que eu acabei de dizer não se encontra nessas passagens. Então, o livro do Apocalipse faz a comparação, faz o contraste entre duas mulheres. Uma é a mulher pura, santa e modesta do capítulo 12, que está associada à cidade da Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial. E a outra é a mulher impura, profana e extravagante do capítulo 17, que está associada à cidade simbólica de Babilônia. Uma tem a Jerusalém Celestial como sua sede, outra tem a cidade de Babilônia como a sua sede. Então preste bastante atenção nisso, pois essa é uma constatação que vai se revelar muito importante depois em nosso estudo. A mulher de Apocalipse capítulo 12 está vestida do sol, tem a lua debaixo dos pés e uma coroa, mas não uma coroa de ouro, nem uma coroa cravejada de diamantes, mas uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher pura é símbolo da igreja verdadeira de Cristo, da qual hoje só sobrou o restante de sua descendência, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A mulher de Apocalipse, capítulo 17, está vestida de púrpura e escarlata, cores chamativas, exuberantes, e está adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas, o que significa que não é nada modesta, que quer chamar a atenção para si.
Mas por que essa mulher é representada como uma meretriz, uma prostituta? Eu vou explicar, mas eu vou explicar aqui com base na Bíblia, pois os símbolos devem ser entendidos por meio de outras passagens da própria Bíblia, não por nossa criatividade ou imaginação fértil. Então, tome nota aí do que eu vou apresentar. Olha só, a figura de uma mulher nos leva lá para Ezequiel capítulo 16, em que a cidade de Jerusalém é comparada a uma mulher que foi encontrada ainda bebê no meio do campo, veio a ser adotada por Deus, foi criada por ele e cuidada com muito carinho, mas que, tendo crescido, resolveu se prostituir, entregando-se a outros homens. Isso é uma ilustração bastante apropriada para a idolatria. Embora Deus quisesse Jerusalém para si, como o marido quer para si a sua esposa, Jerusalém decidiu seguir outros deuses com suas práticas ímpias. Depois, em Ezequiel capítulo 23, nós encontramos as figuras de duas meretrizes, Olá e Oholibá, símbolos de duas cidades, Samaria e Jerusalém. Essas duas cidades se prostituíram ao adotar cultos idólatras. É nesse contexto, tomando a relação matrimonial como um símbolo da ligação de Deus com o seu povo, que Deus é comparado ao marido, como você pode ver aqui em Isaías, capítulo 54, versículo 5. Olha só o que diz aqui. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Com essa base, não é de estranhar que o apóstolo Paulo tenha comparado a igreja a uma mulher, tanto em Efésios capítulo 5, como em 2 Coríntios capítulo 11. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, Paulo declara que zelava pelos cristãos de Corinto com zelo de Deus, pois os tinha preparado para os apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Anote esse verso aí para você ler em sua unidade no sábado. Por sua vez, aqui em Efésios, capítulo 5, do verso 29 ao verso 32, Paulo diz o seguinte: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Esses dados são suficientes para nós chegarmos à conclusão de que, em profecias simbólicas, mulheres representam igrejas, mas igreja no sentido de comunidade religiosa, e não no sentido de templo físico, onde o culto é realizado. Uma mulher pura, como uma virgem pura, representa uma igreja fiel, uma igreja que só segue ao Senhor. Uma mulher impura, como uma prostituta, simboliza uma igreja que não segue apenas ao Senhor e à sua lei, mas também os costumes do mundo, uma igreja que pratica a idolatria e que desrespeita a vontade de Deus. Agora veja o que é dito aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 16, versículo 32. Foste como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos. Deus compara Jerusalém a uma mulher adúltera. Ela não se relaciona apenas com o Senhor, que é seu marido, mas também com estranhos. Mas veja bem, se a mulher é a igreja e se o marido é Cristo, quem são os estranhos que a mulher recebe?
Ora, são outros deuses, são os ídolos, aqueles com quem ela quer se envolver em lugar de Deus. Agora veja só o que nós encontramos aqui em Ezequiel capítulo 6, versículo 9. Diz o seguinte: Então se lembrarão de mim, os que dentre vós escaparem entre as nações, para onde foram levados em cativeiro, pois me quebrantei por causa do seu coração dissoluto, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se prostituíram após os seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmos, por causa dos males que fizeram em todas as suas abominações. Nesse texto, eu quero destacar este trecho aqui, que diz: E por causa dos seus olhos que se prostituíram após os seus ídolos. Agora vamos para Ezequiel capítulo 23 e vamos ver os versículos 36 e 37. Disse-me ainda o Senhor: Filho do homem, julgarás tu a Olá e a Olibá? Declara-lhes, pois, as suas abominações, porque adulteraram, e nas suas mãos a culpa de sangue, com seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que me geraram ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo. Aqui eu quero destacar esse trecho que diz: com seus ídolos adulteraram. O adultério espiritual e simbólico é a infidelidade para com Deus, é a adoração a outros deuses, é a participação de cultos e costumes que não se harmonizam com os princípios bíblicos. A lição traz um texto muito interessante da epístola de Tiago. Vamos aqui para Tiago, capítulo 4, versículo 4. Eu vou ler na tradução Almeida Revista e Atualizada. Diz o seguinte: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Na Almeida Revista e Atualizada, existe uma nota de rodapé dizendo: infiéis, no original, adúlteras, isto é, os que são desleais para com Deus. Então, lá em Apocalipse, capítulo 17, eu sugiro que você anote esses versos que eu mencionei. Você pode anotar aqui Ezequiel capítulo 16, no caso é o capítulo todo. Você pode anotar Ezequiel capítulo 23, é o capítulo todo, mas eu dou destaque para os versos 36 e 37. Você pode anotar Ezequiel capítulo 6, versículo 9 e Tiago capítulo 4, versículo 4. Há outros textos na Bíblia que mostram que o adultério simbólico ou a prostituição espiritual é a idolatria e a infidelidade para com Deus. Mas eu acho que esses aí já são suficientes para o nosso estudo por hora. Bem, feita essa boa introdução, vamos agora para a parte de domingo da lição. Dois sistemas opostos. Vejamos aqui a pergunta de número 1. Leia Apocalipse capítulo 12, versículo 17 e capítulo 17, versículo 14. Como a igreja de Deus é descrita e qual é a reação de Satanás a ela? Apocalipse capítulo 12, versículo 17, fala dos restantes da descendência da mulher. A mulher pura é a igreja de Deus. A descendência dela são os seus integrantes, os seus membros, através dos séculos. Todos os que fazem parte da igreja através dos séculos são representados como sendo a descendência da mulher. Os restantes da descendência da mulher são aquilo que restou da igreja verdadeira de Deus, são o remanescente fiel. Então, o remanescente fiel é descrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, como os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, os remanescentes são os leais a Deus. Por isso, o dragão, que em primeiro plano representa Satanás, está furioso com a igreja. Essa é a reação de Satanás. Ele está irado com a igreja
quando a igreja é fiel a Deus. É isso que você pode escrever aqui como resposta à pergunta de número 1. Vamos agora para a pergunta de número 2. Leia Apocalipse capítulo 14, versículo 8 e capítulo 17, versículos 1 e 2. Que anúncio solene fez o anjo e o que Babilônia fez para justificar esse pronunciamento? Bem, como nós já vimos, Apocalipse capítulo 14, versículo 8 contém a mensagem do segundo anjo, que eu sei que você já se decidiu a memorizar, faz muito bem. Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho, da fúria da sua prostituição. Veja que é uma mensagem pequena, dá para decorar com facilidade. Então, qual é o anúncio solene que o segundo anjo faz? Bem, você pode escrever aí, o segundo anjo anuncia a queda de Babilônia. Essa é uma queda espiritual, doutrinária e moral. Essa queda precede a queda literal, que será a sua destruição, a qual está descrita em Apocalipse capítulo 18, do verso 9 ao verso 24. E o que Babilônia fez para justificar esse pronunciamento negativo por parte do segundo anjo? A lição indica o texto de Apocalipse capítulo 17, versículos 1 e 2, para nós encontrarmos a resposta. Vamos ler esses dois versos, pois o que importa é ler a Bíblia, é extrair a resposta das palavras do texto bíblico. Nós precisamos valorizar o texto bíblico. E o que o texto bíblico diz aqui? Diz o seguinte: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Nesses dois versos, Babilônia aparece representada como uma grande prostituta que está assentada ou montada sobre uma besta. Como essa meretriz representa uma falsa religião, uma igreja caída, e a besta, sendo um animal, uma fera, representa um conjunto de poderes políticos, Apocalipse está nos mostrando um sistema coordenado de religião e política, a união do poder religioso com o poder civil. Apocalipse capítulo 14, versículo 8 e capítulo 17, versículos 1 e 2, diz que Babilônia, essa igreja caída, essa falsa religião, deu a beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. Mas o que seria esse vinho? Bem, isso já nos leva para a parte de segunda-feira, o vinho da ira. Vamos aqui para a pergunta de número 3. Qual é a extensão da influência de Babilônia? Bem, Apocalipse capítulo 17, versículos 1, 2 e 15, e capítulo 18, versículos 1 a 4, diz que todas as nações da terra têm bebido do vinho de Babilônia. Vamos entender isso melhor. Bem, falando dos que bebem vinho, aqui em Provérbios, capítulo 23, versículo 33, nós lemos o seguinte: os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Por sua vez, Oséias, capítulo 4, versículo 11, afirma: a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Isso porque uma pessoa embriagada fica fora do seu juízo normal e acaba fazendo coisas que são contrárias à vontade de Deus e até mesmo que são uma afronta a ele. Tanto é assim que na corte de Belsazar, tanto o rei quanto seus cortesãos, que se embebedaram com o vinho de Babilônia, veja bem, vinho de Babilônia, profanaram as coisas santas e praticaram a idolatria. Vamos ver o texto bíblico? Está aqui em Daniel, capítulo 5, do verso 1 ao verso 4. Vamos ler. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000.
Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho, e agora observe bem, e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Como o vinho tirou o rei de seu são juízo, ele mandou buscar os vasos sagrados do templo de Jerusalém, que tinha sido destruído por Nabucodonosor. E aí o rei e os nobres beberam ainda mais vinho nos vasos sagrados e depois passaram a dar louvores aos deuses fabricados pelas mãos humanas. O que nós vemos aí? Sacrilégio, que é tratar coisas santas de maneira desrespeitosa, e idolatria. E é isso o que Babilônia leva as nações a praticarem, a profanação das coisas santas e idolatria. Por isso que Apocalipse capítulo 14, versículo 8 e capítulo 18, versículo 3, chama o vinho de Babilônia de vinho do furor da sua prostituição. A prostituição é símbolo da idolatria. Como vimos, o adultério ou a prostituição são símbolo de infidelidade. Em vez de adorar e obedecer somente a Deus, que é seu marido, a igreja, que é a mulher, passa a adorar e a obedecer a outros. Isso é adultério espiritual. Isso é prostituição espiritual. O vinho que Babilônia oferece leva a infidelidade a Deus, ao desrespeito pelas coisas santas e à idolatria. Mas, afinal de contas, o que é esse vinho? Esse vinho é o conjunto dos falsos ensinos, são as falsas doutrinas dessa igreja caída. Essas falsas doutrinas acabam confundindo o entendimento e levando a pessoa a praticar coisas contrárias à vontade de Deus. Além disso, Apocalipse capítulo 17, versículos 1 e 2, diz que os reis da terra se prostituíram com Babilônia, está aqui, e se embriagaram com o vinho de sua devassidão. A profecia está dizendo que os líderes deste mundo tiveram relações ilícitas com Babilônia e ainda se embriagaram com o vinho que ela oferecia. Sabemos que tudo isso é simbólico, que tudo isso é figurado, e nós precisamos decifrar o significado dos símbolos. Nós já sabemos que Babilônia é a igreja infiel. O quadro de os reis da terra terem relações ilícitas com essa igreja infiel significa uma mistura da religião com o Estado e do Estado com a religião. Quando os reis da terra, que são os líderes deste mundo, se envolvem com uma religião infiel, acabam se embriagando com o que essa falsa religião oferece em termos de ensinos errados. E aqui nós já temos uma boa pista da causa da queda espiritual de Babilônia. É que essa igreja se envolveu com os poderes políticos deste mundo e, buscando agradar os mundanos, veja bem, acabou mudando seus conceitos e suas práticas. Acabou se pervertendo. Daí para frente, essa igreja apostatada passou a oferecer aos reis da terra doutrinas incorretas, doutrinas que não estão em harmonia com os ensinos bíblicos. É o que a lição explica aqui no segundo parágrafo da parte de segunda-feira. Veja aí. Apocalipse capítulo 17, versículo 2, continua a explicação do mistério de Babilônia a Grande, declarando que ela cometeu fornicação com os reis da terra. O que é fornicação?
é uma união ilícita. No sistema da igreja decaída, significa a união com o Estado. No sistema da igreja verdadeira, a igreja está unida com Jesus Cristo. A igreja decaída procura os líderes políticos da terra em busca de poder e autoridade. Procura o Estado para impor seus decretos, em vez de tirar sua força de Jesus como seu verdadeiro líder. Ela procura o Estado em busca de apoio. E isso aqui já nos mostra o grande risco de nós misturarmos política e religião. Quando política e religião se misturam neste mundo, por melhores que sejam as intenções, as consequências são sempre ruins. Deus quer que seu povo viva como estrangeiros e peregrinos sobre a terra, como pessoas que estão no mundo, mas que não são do mundo. Aliás, você se lembra que Jesus disse isso? Que seus servos não são do mundo? Estão no mundo, mas não são do mundo. Quem souber onde está esse verso, por favor, escreva aí nos comentários. Quero ver se você sabe qual é a referência do verso que traz essa ideia. São palavras de Jesus. Pois então, devemos ser bons cidadãos, devemos cumprir fielmente com nossos deveres civis, bem, desde que não violem os princípios bíblicos e os mandamentos de Deus. Mas não devemos nos misturar com os poderes deste mundo. Quando essa mistura aconteceu, acredite, o resultado não foi bom. É sempre ruim. Eu sei que quando nós vemos alguns poderes constituídos e alguns partidos políticos promovendo coisas que afrontam a palavra de Deus, passam por cima da moral judaico-cristã e oprimem o povo do Senhor, eu sei, bate aquele desejo de participar das discussões políticas, de participar de manifestações nas ruas e de nos envolvermos nessas questões. Eu compreendo isso, mas Deus nos proíbe. Isso está proibido ao povo remanescente. Ele não quer que seu povo participe de lutas político-partidárias. Se formos chamados a dar assim a nossa opinião ou o nosso voto, podemos nos manifestar, mas não devemos ir além disso. Devemos ficar à parte para a nossa própria proteção espiritual e para a proteção espiritual da Igreja de Deus. Veja só o que diz o Espírito de Profecia no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, à página 336. Sejam quais forem as opiniões que tenhais em relação a dar o vosso voto em questões políticas, não as deveis proclamar pela pena ou pela voz. E em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, à página 131, a mensageira do Senhor nos orienta. Quanto ao mundo, dirão os cristãos, não nos intrometeremos na política. Dirão decididamente, somos peregrinos e estrangeiros. A nossa cidadania é de cima. Agora, uma pergunta importante é a seguinte, afinal de contas, o que levou à queda de Babilônia? Como Babilônia se tornou uma igreja infiel? Eu vou explicar resumidamente para você. Veja bem. Lá no século I, Jesus fundou a igreja cristã. Houve o Pentecoste e a mensagem foi levada para além da terra de Israel, a outras nações. No século I, a doutrina da igreja era pura. Os cristãos só seguiam o que estava no Antigo Testamento, que era o que existia na época, e os ensinos dos apóstolos. Mas logo depois começaram as duras perseguições do Império Romano contra os cristãos. O Império Romano era um grande império formado por muitos países. O Império Romano controlava o que são hoje parte da Inglaterra, a França, Portugal, Espanha, Grécia
Turquia, Síria, Israel, o Egito, o norte da África, todo o mar Mediterrâneo e a Itália, obviamente, não é? Bem, durante 2 séculos, os cristãos foram perseguidos pelos romanos pagãos. Nesse tempo de perseguição, muito lentamente, algumas ideias erradas até já tinham começado a entrar no meio da igreja, como é o caso do conceito pagão da imortalidade da alma. Mas, nesse momento, isso aconteceu bem aos poucos, lentamente, e nem todos se contaminaram. Muitos mantinham os conceitos corretos da Bíblia, da Palavra de Deus. Mas aí, no século IV, por volta dos anos 300 e alguma coisa, subiu ao poder do Império Romano um homem que mudaria as coisas, o imperador Constantino. Buscando unificar o império debaixo do seu poder, Constantino achou melhor parar com esse negócio de perseguir os cristãos. Então, no ano 313, ele, Constantino, e seu colega Licínio assinaram um decreto chamado Edito de Tolerância de Milão. Por meio desse decreto, foi dada liberdade de culto para todos os cristãos. As prisões, as confiscações de bens, as torturas e as mortes não ocorreriam mais, o que era algo muito bom. Mas quase sempre neste mundo existe o outro lado da moeda que não é tão bom. Constantino passou a se meter nas coisas da igreja. Por exemplo, foi ele quem convocou e presidiu o primeiro grande concílio da igreja cristã depois do período dos apóstolos, o concílio de Nicéia, do ano 325 depois de Cristo. Além disso, Constantino começou a doar terrenos e prédios para a igreja. A igreja passou da condição de perseguida para a condição de favorecida. E isso fez com que muitos pagãos, que embora não compreendessem direito como era a verdadeira fé cristã, motivados pela atitude do imperador Constantino, passassem a pedir o batismo e a entrar para a igreja cristã. E o que fizeram os líderes da igreja? Passaram a afrouxar os procedimentos para se tornar membro da igreja. Algo assim: ei, o que você sabe sobre a verdade? Eu sei que existe um Deus, ou são 3. Mais ou menos isso. E eu sei que Deus enviou Jesus para nos salvar e também ele mandou uma pomba, que parece que é o Espírito Santo. E que na igreja a gente come o pão e bebe o vinho porque Deus gosta que as pessoas estejam muito bem alimentadas. E também eu sei que para virar cristão tem que tomar um banho, e quem dá esse banho é o pastor. Bem, é isso que eu sei. O quê? Você já sabe de tudo isso e ainda não foi batizada? Não, vamos batizá-lo logo, já passou da hora. E assim, muitos pagãos, sem a devida instrução, mantendo práticas do mundo, passaram a entrar para a igreja e gradualmente conceitos e costumes do paganismo foram se introduzindo na igreja. E foi assim que a igreja se corrompeu em suas doutrinas. Por exemplo, antes os cristãos só adoravam a Deus em espírito e em verdade, sem o uso de representações, sem o uso de estátuas, sem o uso de quadros. A partir do quarto e quinto séculos, os templos cristãos passaram a ter imagens e os crentes passaram a prestar culto a elas. Outro exemplo. Antes, a firme esperança dos cristãos estava na ressurreição dos mortos, que eles acreditavam que estavam dormindo em um estado de inconsciência até serem despertados pelo Senhor. A partir do quarto século, os cristãos passaram a crer na imortalidade da alma e no tormento eterno. E mais tarde, na Idade Média, criaram também o purgatório e o limbo. Se bem que no caso da imortalidade da alma, a infiltração foi anterior, foi nos séculos anteriores ao quarto século. Mais um exemplo. Antes, os cristãos só batizavam adultos,
por imersão, isto é, mergulhando as pessoas. Mas a partir aí do 3º século, vários cristãos já passaram a batizar crianças recém-nascidas com um pouco de água na cabeça, o que se popularizou cada vez mais nos séculos seguintes. E ainda outro exemplo. Antes, os cristãos guardavam o 7º dia da semana como dia de descanso e adoração, como memorial da criação. Os cristãos primitivos até realizavam um culto na manhã do 1º dia da semana, bem cedo, mas depois iam para o trabalho, pois o domingo era um dia comum de trabalho. A partir do 4º século, cada vez mais cristãos foram desprezando o sábado e exaltando a guarda do domingo. E depois, mais para frente, ainda acrescentaram outros dias de guarda, os dias festivos da igreja. Os cristãos também passaram a comer carnes imundas e mesmo carne com sangue, algo reiteradamente proibido nas Escrituras. Deixaram de praticar a modéstia cristã, começaram a adotar muitos rituais complexos e sem sentido para pagar por seus pecados e comprar sua salvação, e por aí vai. E isso formou aquilo que Apocalipse descreve como o vinho de Babilônia. A lista do vinho de Babilônia é enorme. São vários os ingredientes desse vinho entorpecente do espírito. Mas, você quer anotar? Então anote aí os principais exemplos de ingredientes do vinho de Babilônia. 1. Imortalidade da alma. 2. Tormento eterno, o inferno sem fim. 3. Orações pelos mortos. 4. Batismo infantil, que é o batismo de crianças recém-nascidas ou ainda muito pequenas. 5. Batismo por aspersão, que é o batismo com um pouco de água na cabeça, mas vale destacar que existe também o batismo por efusão, que é o batismo em que uma quantidade maior de água é despejada sobre a pessoa, como se ela tomasse um banho, mais ou menos assim. 6. Veneração de anjos, santos mortos e imagens. 7. Guarda do domingo. 8. Doutrina do pecado original, que começou com Agostinho de Hipona, que ensinava que o bebê já nasce pecador independentemente do que faça, o que é diferente do ensino verdadeiramente bíblico que nós devemos ensinar, que é o de que nós nascemos com uma natureza pecaminosa e que por isso somos frágeis diante da tentação. 9. Sacramentos, como rituais que comunicam a graça, que é a crença, essa doutrina dos sacramentos, é a crença de que as cerimônias do evangelho têm o poder sobrenatural de trazer a graça de Deus sobre a pessoa. 10. Confissão auricular ao padre, que é o dever de confessar os pecados diante do padre e a autoridade que ele tem, o padre tem, de perdoar os pecados em nome de Deus. 11. A missa como renovação incruenta, sem dor, do sacrifício de Cristo. Ou seja, a missa não é apenas um culto de adoração acompanhado da Santa Ceia. Não, ela é vista como um sacrifício real, em que o padre, na função de sacerdote, apresenta a Deus o sacrifício de Cristo. 12. Transubstanciação, que é a suposta transformação real do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. 13. A tradição como fonte de revelação divina. 14. O primado do Papa, que é o conceito de que o Papa é o chefe de todos os bispos e sacerdotes, como sucessor de Pedro e substituto de Cristo na terra. 15. O purgatório, que é o local em que as pessoas que ainda têm pecados veniais se purificam com seu próprio sofrimento para entrar no céu. 16. O limbo, que é o estado da alma dos bebês que morreram sem se batizar, uma situação sem sofrimento, mas também sem alegria, em que as almas dos bebês ficam nas trevas eternas. 17. Infalibilidade papal, que é a crença de que tudo que o Papa define como doutrina por sua autoridade papal, chamada ex cátedra, está certo. E 18, a Imaculada Conceição, que é o conceito de que Maria nasceu sem a mancha do pecado original, isto é, sem nenhuma inclinação para o mal. Esses são os principais dentre os vários itens, os vários ingredientes
que compõem o vinho de Babilônia. Agora vamos para a parte de terça-feira, mistério, Babilônia a Grande. Vamos aqui para a pergunta de número 4. Qual é a natureza do maligno sistema de Babilônia? Vamos ler o texto bíblico indicado pela lição. Está em Apocalipse, capítulo 17, do verso 4 ao verso 6. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. No quadro de Apocalipse, capítulo 17, Babilônia é uma mulher rica. Ela está vestida com roupas finas e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Então trata-se de uma igreja rica, não é uma igreja pobre, não é uma igreja sem recursos materiais, não. É uma igreja rica. Além disso, Babilônia aparece embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Os santos são os fiéis. As testemunhas de Jesus são os profetas, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Trata-se, portanto, de uma igreja intolerante e perseguidora. Mas a informação que nós vamos destacar agora é a que aparece no verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. O nome dessa meretriz, dessa igreja caída, rica e perseguidora é Babilônia. Esse nome não aparece aqui à toa. Bem, por um lado, nós sabemos que a palavra Babilônia vem do acadiano Bab-ilu ou Bab-ilim, que significa porta de Deus ou porta dos deuses. E que os hebreus, ironicamente, associaram o nome de Babilônia ao verbo Balal, que significa confundir. Portanto, na Bíblia, Babilônia é aquela que pretende dar o acesso à divindade, é a porta dos deuses, mas, na verdade, ela proporciona uma grande confusão religiosa. Aliás, daí vem o título da lição desta semana: Uma cidade chamada Confusão. Isso nos remete à história da Torre de Babel, que é relatada em Gênesis capítulo 11, do verso 1 ao verso 9. De acordo com Gênesis capítulo 10, versículos 8 a 10, Nimrod se tornou um homem poderoso sobre a terra e estabeleceu o início de seu reino na planície de Sinar, ou Sinear, onde estava a Babilônia. A planície de Sinar fica na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, no atual Iraque. Ali os homens se juntaram com o propósito de erguer uma torre elevada que chegasse até onde? Até o céu. Se os homens permanecessem concentrados num só lugar, como nas metrópoles atuais, o mal passaria de mente para mente de forma muito rápida. Todos se corromperiam de maneira acentuada e não restaria uma linhagem da qual pudesse nascer o Messias, o Salvador do mundo. Para deter os homens em seus planos arrogantes, Deus confundiu o seu idioma, de tal maneira que os trabalhadores da torre, não mais se entendendo entre si, acabaram se dispersando. Mas a cidade de Babel, onde estava sendo erguida a torre, continuou como uma importante cidade da região, tendo sido a capital de pelo menos 2 importantes impérios. O primeiro Império Babilônico, lá entre os séculos 19 e 16 a.C., o qual teve Hammurabi como seu soberano mais ilustre, e o segundo Império Babilônico, também chamado de Império Neobabilônico ou Império Caldeu, que durou de 612 ou 609 até 539 a.C. e cujo mais importante monarca foi Nabucodonosor. Agora eu quero mostrar algo que a lição acabou não mostrando. É algo muito interessante.
Venha comigo para o livro de Zacarias e vamos ver o que a gente encontra aqui em Zacarias capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 11. Saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os olhos e vê, que é isto que sai? Eu perguntei: que é isto? Ele me respondeu: é um efa que sai. Disse ainda: isto é a iniquidade em toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro do efa. Prosseguiu o anjo: isto é a impiedade. E a lançou para o fundo do efa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o efa? Respondeu-me: para edificarem àquela mulher uma casa na terra de Sinar, e estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Aí temos a figura da mulher, símbolo da iniquidade ou impiedade promovida pela falsa religião. E seu centro geográfico é indicado como sendo a terra de Sinar, justamente onde séculos antes tinha sido edificada a cidade de Babel, a cidade de Babilônia. Isso quer dizer que, da perspectiva espiritual e profética, Babilônia servia como sede da rebelião contra o governo de Deus na terra. Assim como o Senhor estabeleceu Jerusalém, aqui na terra, como sua cidade, como sede de seu reino terrestre para a promoção de sua lei e da verdadeira religião, Satanás fez de Babilônia a sede do império do mal. Então, querido irmão, Babilônia, a grande meretriz como falsa religião, não surgiu na era cristã, não. A rigor, a Babilônia mística ou espiritual não surgiu apenas na época de Constantino. O que aconteceu na época de Constantino, preste atenção, foi a apostasia da igreja cristã, que nós chamamos de a grande apostasia. A igreja se misturou com a falsa religião babilônia que já existia. Daí para frente, a Babilônia espiritual, que já existia desde a época da Torre de Babel, assumiu uma aparência cristã. Ou seja, a falsa religião babilônia se fundiu com a igreja cristã apostatada, fazendo surgir a Igreja Católica Romana. Ocorre que no período helenístico, que se estende lá dos anos 300 a.C. até o começo de nossa era, a cidade literal de Babilônia foi decaindo economicamente de maneira rápida, de modo que os sacerdotes, astrólogos e magos não puderam mais permanecer ali em Babilônia. Acredita-se que boa parte desses místicos tenha migrado de Babilônia para outra importante cidade, justamente aquela em que Apocalipse diz que estava o trono de Satanás. Sabe qual? Pérgamo. No tempo do apóstolo João, o centro da falsa religião estava em Pérgamo. Ali estava erigido o magnífico altar a Zeus e funcionava o grande complexo médico de Esculápio, como também havia muitos outros templos pagãos. É por isso que na carta ao anjo da igreja de Pérgamo, Jesus diz o seguinte, aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o quê? O trono de Satanás. E que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós,
onde Satanás habita. Repetindo Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Então, no primeiro século da era cristã, a sede da rebelião já estava na cidade de Pérgamo. Era ali que estava o trono de Satanás. Mas quando a gente avança alguns capítulos no livro do Apocalipse, percebemos que já estava profetizado que o centro cultural e religioso dessa falsa religião mudaria novamente mais para frente. Você se lembra de que em Zacarias capítulo 5, a mulher que representa a impiedade tinha sido estabelecida em sua casa, na terra de Sinear. Bem, como eu já disse, a terra de Sinear é na Mesopotâmia, lá no Iraque. Pois bem, aqui em Apocalipse capítulo 17, versículos 3 e 9, a mulher aparece sentada sobre os 7 montes, simbolizados pelas 7 cabeças da besta, uma forma de indicar a cidade de Roma. O verso 18 fala da grande cidade que domina, que governa sobre os reis da terra. Roma é a mais ilustre cidade a ter sido edificada sobre 7 montes, as colinas do Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Célio, Aventino e Palatino. Ela é historicamente conhecida como a cidade das 7 colinas. Roma se tornaria a sede da falsa religião. E isso se cumpriu durante o Império Romano, ainda durante o Império Romano, e perdurou depois que o papado se formou. Quer dizer que Roma passou a ser a nova Babilônia. Se você quer saber mais sobre esse processo de transferência da sede geográfica da rebelião aqui na Terra, eu o convido a assistir ao vídeo sobre o trono de Satanás, lá no canal História na Profecia. O link para o vídeo vai ficar aqui na descrição deste vídeo. Então a sequência foi esta. Primeiramente, o centro da impiedade, da transgressão, da falsa religião foi Babilônia, na terra de Sinar, ou terra de Sinear. Depois, a sede da rebelião contra Deus se transferiu para Pérgamo, onde estava o trono de Satanás. E, por fim, ela veio a se instalar em Roma, a cidade das 7 colinas. Aliás, esse é um dos motivos, não é o único, porque é dito em Apocalipse capítulo 17, versículo 9, que a mulher está assentada sobre as 7 cabeças da besta. Essa falsa religião tem atacado e perseguido o povo de Deus através dos séculos. Quer seja lá atrás, nos dias de Nabucodonosor, ou mais para frente no tempo, no período dos Césares, das perseguições do Império Romano contra a Igreja Cristã primitiva, ou na Idade Média, na época dos papas, da Inquisição, das Cruzadas, a falsa religião tem sido inimiga da Igreja de Deus. Em Apocalipse, é Babilônia quem incita os reis da terra contra o povo de Deus. Babilônia confunde o entendimento dos líderes deste mundo por meio do vinho de seus falsos conceitos e falsas doutrinas. É esse vinho que causa a fúria das massas contra os seguidores de Cristo. Por isso é que ele é chamado de vinho da fúria da sua prostituição. Mas nós temos a promessa de Cristo de que no fim o seu povo triunfará. Vamos avançar agora para a parte de quarta-feira. Um chamado ao compromisso. Vamos aqui para a pergunta de número 5. Que promessa Jesus fez sobre sua igreja? Bem, em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus promete que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Mas quem é a igreja que será vitoriosa no final? Serão todos os que se batizaram, que se dizem cristãos e que cantam hinos? De maneira nenhuma. Apocalipse capítulo 17, versículo 14, diz que os chamados, eleitos e fiéis que se encontram em Cristo é que vencerão. Não basta ser chamado, pois Jesus mesmo declarou o quê? Que muitos serão o quê?
muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. É necessário que não somente sejamos chamados, mas que também sejamos achados em Cristo, eleitos e fiéis. Se você não estiver em Cristo, você não será vitorioso na batalha contra o mal. Mas qual é a diferença de estar ou não estar em Cristo? Existem 3 versos importantes. Você pode anotar aí na sua lição para comentar com os irmãos na unidade da escola sabatina, reforçando e complementando o que é dito aqui na parte de quarta-feira e que eu desejo ler com você. Eu me refiro a João, vamos aqui para João, capítulo 15, vamos ler o verso 2 e o verso 5. Primeiramente o verso 2. Olhe só o que está escrito aí. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Agora o verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E eu também quero ler o texto da primeira carta de João, capítulo 3, versículo 6, que eu vou ler na tradução Almeida Revista e Corrigida. Também você pode ler na Almeida Corrigida Fiel ou na King James. A primeira carta de João, capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte, eu anotei aqui. Qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que peca, não viu, nem o conheceu. Então, se nós quisermos ser vitoriosos na batalha contra o mal, nós precisamos estar em Cristo e produzir fruto. Nossas afeições precisam estar em Cristo. Precisamos verdadeiramente pensar em Jesus. Precisamos falar com Deus por meio de Cristo. Precisamos meditar nas instruções e promessas de Cristo. Devemos ser verdadeiros adoradores. Cristo deve ser o foco de nossa atenção e de nossa devoção. Mas Babilônia deseja nos levar para algo diferente disso. Babilônia quer nos levar à prostituição simbólica, que é a infidelidade e que tem na idolatria sua mais destacada manifestação. E isso nos remete aqui para a parte de quinta-feira. Babilônia, o centro da idolatria. Vamos aqui para a pergunta de número 6. O que Jeremias fala sobre a adoração de imagens na antiga Babilônia e qual é a resposta de Deus a isso? Bem, Jeremias capítulo 50, do versículo 33 ao versículo 38 e capítulo 51, versículos 17 e 47, nos diz que Deus vai castigar Babilônia severamente por ser terra de imagens de esculturas, coisas que são mentira e que não têm fôlego. Deus é bastante severo com a idolatria, porque chega a ser uma afronta muito grande a ele como criador de tudo, além de ser uma grande tolice, uma grande estupidez. Por isso ele é tão severo com a idolatria. Mas não é somente por isso. É porque quando a pessoa adora o ídolo, ela acaba transferindo para o ídolo suas características ruins, os seus defeitos de caráter. Porque o ídolo não tem nada, ele é vazio. Ele é vazio. Então os seres humanos transferem para o ídolo suas características ruins. E depois eles pegam de volta, copiam do ídolo essas características ruins, de tal forma que o processo se retroalimenta. Agora, quando você pensa em Deus, e pensa em Jesus, e pensa nas promessas de Jesus, e pensa nas orientações de Jesus, e pensa no caráter de Jesus, no modo de Jesus proceder, quando você pensa no caráter de Cristo, você vai sendo transformado de glória em glória na própria imagem de Jesus. Então, esse é outro motivo porque Deus é tão severo com a idolatria. Mas vamos agora para a pergunta de número 7. O que a Bíblia ensina sobre idolatria?
Êxodo capítulo 20, do versículo 4 ao versículo 6, que é o segundo mandamento, nos diz para não adorarmos nem prestarmos culto às imagens, pois Deus tem ciúme de nós. Por sua vez, o Salmo 115, do verso 4 ao verso 8, diz que os ídolos são coisas que não falam, não veem, não ouvem, não cheiram, não apalpam nem andam. Parte do mundo ainda está entregue à idolatria escancarada. Na Índia, em que predomina a religião hindu, muitos milhões adoram falsos deuses. Na Igreja de Roma, a idolatria assume a roupagem de figuras do cristianismo, como anjos, profetas, apóstolos e mártires. A todos esses deve chegar a advertência de que Deus não tolerará a idolatria. Mas nós também precisamos tomar muito cuidado com a idolatria, pois é fácil fazer de qualquer coisa um ídolo. Muitos têm idolatrado cantores gospel. A veneração e exaltação que os mundanos tinham e têm por seus cantores penetrou as fileiras do cristianismo. Assim, embora não se ajoelhem diante de estátuas, tratam os cantores de música gospel como verdadeiros ídolos. E isso também é transgressão do segundo mandamento. Outros transformam padres e pastores em ídolos. Não estão interessados tanto no que diz a palavra de Deus, mas sim no jeito carismático, envolvente e até engraçado que este ou aquele pastor tem. Em vez de seguir o assim diz o Senhor, seguem o assim diz o pastor. Isso também é idolatria. Mas aí alguém talvez dirá, mas você não segue o que os apóstolos e profetas dizem? Por que nós não podemos seguir o que os pastores dizem? Bem, porque os profetas e apóstolos recebiam suas orientações diretamente de Deus. Para outros, a esposa ou os filhos se transformam em seus ídolos. Se, por um lado, existem cristãos que não se dedicam às suas famílias como deviam, não dedicando tempo suficiente para elas, há aqueles que colocam sua esposa e filhos acima de Deus e, para agradá-los, estão a ponto de transgredir princípios bíblicos. Para outros, os bens materiais e as riquezas deste mundo são os seus ídolos. Se seguir a Cristo ou a sua palavra, colocar em risco suas posses e seu dinheiro, não estão dispostos a fazer o sacrifício. E você, ainda tem algum ídolo na sua vida? Há alguma coisa ou alguém que você ainda esteja colocando acima de Deus? Há algum ensino ou prática de Babilônia dos quais você ainda não se desgarrou? Você já entregou sem reservas o seu coração a Cristo? Lembre-se de que Deus não aceita uma adoração dividida. Jesus já tinha dito, quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Que você decida lançar fora hoje mesmo o que resta do vinho de Babilônia em sua vida. Que você decida hoje mesmo lançar fora todos os ídolos que porventura ainda existam em seu coração e que você possa ser de Cristo somente e viver somente para Ele. Que essa seja hoje a sua decisão. Certamente será a melhor decisão de sua vida. E que Deus o abençoe. Amém.